Bom dia, que Deus abençoe a todos. Bom dia aos queridos casais. Hoje estaremos meditando Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O título do nosso devocional é O Exemplo. Uma das maneiras mais comuns de os pais irritarem seus filhos é o uso impróprio da autoridade. Deus coloca os pais como autoridade principal na vida dos filhos. A maioria dos pais não reconhece quão grande é essa responsabilidade. Eles são canais para que Deus dirija os filhos na vontade dele. Como é importante os pais estarem em comunhão com o Senhor e conhecerem a palavra de Deus para poderem guiar seus filhos. No entanto, quando o pai dá uma ordem ao filho, sem, entretanto, dar o exemplo, ele está usando a sua autoridade de maneira imprópria. Se os pais mantêm um exemplo consistente, torna-se mais fácil para o filho obedecer às ordens. Os filhos podem facilmente perceber qualquer hipocrisia ou fingimento em seus pais. Os pais não têm que ser perfeitos, porque isso é impossível. Porém, como é importante, quando falharem, estarem dispostos a confessarem o erro e a pedirem perdão aos filhos. Quantos pais dizem, faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Muitos pais exigem um determinado comportamento de seus filhos, que eles, como pais, não têm. Não há nada mais frustrante para um discípulo, para um liderado, de que um líder hipócrita. Essa é a verdade. E Jesus Cristo, quando vai falar com as autoridades religiosas do seu tempo, os acusa disso. E acusa eles de quererem o lugar, mas não quererem o peso da responsabilidade. Diz, inclusive, que os fariseus da sua época atavam fardos pesadíssimos sobre os discípulos, mas eles mesmos não queriam carregar estes fardos. Esse é o problema da liderança. Você precisa ser um testemunho, um exemplo. E nós, pais, no dia que a família entende que tem um novo membro, que é um filho, essa é uma responsabilidade que nos é dada e que não tem como fugir dela. Nós precisamos ser exemplos. E precisamos ser exemplos verdadeiros, não infalíveis, porque somos defeituosos e temos pecado, mas somos pessoas que estão sempre procurando a perfeição em Cristo Jesus. Inclusive, muitos se escondem atrás dessa frase, eu não sou perfeito. De fato, nós não somos perfeitos, mas o nosso alvo é a perfeição. Por esta razão, precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes estamos cobrando coisas dos nossos filhos, dos quais ou as quais nós não estamos nos esforçando e às vezes nem dispostos a nos esforçar. Ler a Bíblia, orar, falar a verdade, ter paciência, ter modo, tudo isso são práticas importantes que nós cobramos dos nossos filhos, mas as quais também precisamos ter. Muitas vezes queremos que os nossos filhos sejam dedicados ao Senhor, mas eles não conseguem ver essa dedicação em nós. Há pais, inclusive, que mandam os filhos para a igreja, mas eles mesmos não vão. Mais cedo ou mais tarde, isso será quebrado, porque chegará um momento em que, por questão de idade, de cultura, eles vão dizer, infelizmente não dá mais. E eles vão criando uma revolta, não apenas contra os pais, pior, vão criando uma revolta contra Deus. Vão criando uma revolta contra a verdade de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, olha, fariseus, vocês rodam o mundo inteiro atrás de um discípulo. Depois de encontrar, fazem 10 vezes mais, pior, filho do diabo. Eu não sei bem qual era a ideia, mas uma coisa que pode ser dito é que por conta dessa hipocrisia
dos fariseus, aqueles discípulos se tornavam piores. E um dos motivos é porque eles não conseguiam ver a verdade na vida dos líderes. Por essa razão, eu e você precisamos ter muito cuidado. Nossos filhos precisam ver em nós pessoas que estão buscando verdadeiramente a Deus, que são falhas, que muitas vezes precisamos até pedir perdão aos nossos filhos pelas nossas falhas. Porém, com uma busca verdadeira e sincera de agradar a Deus, de buscar as coisas lá do alto, de pensar nas coisas lá do alto e de que os valores de Deus possam ser inculcados na vida, na mente dos nossos filhos através do nosso exemplo. Pense nisso. Seja o exemplo de autoridade para seus filhos. Faça com que eles enxerguem em vocês a pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê graça, misericórdia e forças para seguir o Senhor Jesus Cristo e possamos dizer como Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Nosso lar abençoar, que ele possa ser esteu contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Movem, Senhor, por nosso lar.